pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Aleska Servian. Ela é natural do Mato Grosso do Sul e desde sua adolescência ela já planejava construir sua carreira de moda fora do Brasil. Durante os 10 anos trabalhando com moda e beleza, ela já experimentou várias áreas, como vendedora, modelo, redes sociais, compradora, jornalismo de moda e hoje ela é executiva de marketing no Grupo L'Oréal e mora em Melbourne, na Austrália. A Aleska também já passou pela maior rede de lojas de departamento da Austrália, a Myer, trabalhando com várias marcas de luxo, como Chanel, Dior, L'Oréal e Estée Lauder. Além disso, ela também se tornou criadora de conteúdo e compartilha suas experiências e conhecimentos com outros brasileiros que também desejam seguir uma carreira internacional na indústria da moda e beleza. Então, se você quer saber mais sobre o mercado de luxo, vida na Austrália, moda, marketing e beleza, pegue sua mochila e vem viajar com a Aleska. Aleska, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Muito obrigada, Mari. Obrigada por essa introdução tão maravilhosa, tão incrível. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou fã do seu trabalho. Eu escuto todos os episódios. Adoro o fato de você trazer todo esse aspecto de inspirar brasileiros no exterior, de que sim, tudo é possível alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, por mais impossíveis que eles possam parecer. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, mochilers, por escutarem também. Muito bem. Eu quero deixar um agradecimento especial à Ingrid. Ela participa lá da nossa... Ela é membro, né, da nossa comunidade do WhatsApp do Moda na Mochila. Ela que indicou você pra participar. Obrigada, ela é daqui Ingrid. Da Austrália? Não, ela tá no Brasil ainda. Tá planejando, né? Que demais, obrigada, Ingrid. O nosso grupo, ele é composto por vários brasileiros que estão no Brasil planejando uma mudança ou já estão aí mundo afora querendo encontrar o seu espaço, né, ocupar o seu espaço mundo afora. Então, aliás, se alguém quiser fazer parte, é só mandar o seu número de celular por DM, por Instagram do Moda na Mochila, que a gente adiciona vocês. Já temos lá quase 150 brasileiros mundo afora interessados por moda. Aleska, eu gosto de começar pelo presente. Eu já dei alguma breve introdução aí sobre o que você fez, sobre sua história, mas conta um pouquinho pra gente, aprofunda um pouco mais sobre o que você anda fazendo atualmente aí em Melbourne, na Austrália. Atualmente, eu sou Marketing Executive, ou seja, executiva de marketing na L'Oréal. Eu comecei há 3 semanas atrás, na verdade 4 semanas atrás, então tô bem assim, fresh no cargo. Sou executiva de marketing da Giorgio Armani, Valentino e Designer Brand Fragrances, que inclui Ralph Lauren, Mugler, Azzaro, Diesel e Caixa Hell também. E a Victor & Rolf. Então, eu ainda tô meio que descobrindo todas as responsabilidades do meu cargo, mas é muito focado tanto na área de marketing, mas também tem um pouco de brand management, ou seja, administração de marca, gerência de marca e um contato muito direto com o varejo também. Então, ao mesmo tempo em que eu tô envolvida em lançamentos, em coordenar toda a realocação de estoque, para vir lá de Paris aqui para a Austrália e todo o lançamento, participar da organização de eventos, tá sempre em contato com as nossas lojas também, que são os nossos BAs, os nossos Brand Ambassadors, que nada mais são do que os vendedores dos counters, das nossas boutiques da Armani, da Valentino e das Designer Brand Fragrances aqui na Austrália. Então, sim, eu ainda tô meio que descobrindo tudo que eu faço no meu cargo, mas tá sendo bem legal. É uma área completamente diferente, porque eu vim de varejo, então eu tava ali do outro lado. Na Maia, a gente inclusive trabalhava com a L'Oréal, então a gente comercializava muitas das marcas da L'Oréal. Então agora eu saí desse espaço de ser um supplier, um revendedor, para estar ali na marca. O que eu tô gostando bastante, porque você tem mais esse sentimento de que você é responsável por aquela marca, que você personifica o DNA da marca, que você é realmente um embaixador da marca. Muitas das experiências que tu teve trabalhando com moda nesses últimos 10 anos foram no setor de luxo. O que te chama atenção nesse setor? Por que tu acha que a tua trajetória, você acaba decidindo focar desse tipo de departamento? Eu acho que o luxo aconteceu meio que... Ele entrou na minha vida muito involuntariamente. É engraçado porque o meu pai...
ele é muito apaixonado por moda. Então, desde que eu Sério? era pequena, ele gostava, assim, ele gostava, é até engraçado, porque ele gostava de assistir os concursos de Miss Universo, e ele é muito apaixonado por marcas, então Givenchy, Ralph Lauren, Valentino, ele sabe de todos esses aspectos da moda. Eu acho que eu meio que acabei absorvendo isso, e ele não tem, assim, nenhuma relação com a moda, ele é médico, então eu nunca tive nenhum contato com a área criativa, mas eu meio que acabei desenvolvendo essa paixão pelo luxo, por esse mundo que, quando a gente não conhece, só quando a gente começa a trabalhar que a gente percebe que não é apenas o glamour, que tem muito trabalho envolvido. Mas daí, quando eu comecei no meu primeiro cargo na Bobô, lá no Brasil, eu trabalhei no Shopping Iguatemi de Campinas como vendedora e lidei com todos os clientes de luxo e acabei me envolvendo mais nesse mundo. Eu não sei, eu acho que tem um aspecto muito aspiracional no luxo que eu gosto, mas também tem todo o lado do cuidado, de ter todo aquele aspecto premium, de ter toda aquela coisa que mexe com sonhos. Então, eu acho que é isso que me atrai muito no luxo, de ter todo um marketing, um desenvolvimento de marca que é muito curado, muito refinado. Eu me identifico muito com isso. Então, eu acho que foi mais nesse sentido que eu diria que eu me encontrei no luxo. Eu não me vejo trabalhando em outras marcas, porque talvez eu não consiga trazer essa mesma paixão e todo esse conhecimento que eu tenho no luxo para uma outra marca que seja mais de mass, mais de fast moving consumer goods, que eu trago para o luxo. Então, acho que é mais isso, essa paixão pela indústria. É muito interessante porque eu comecei a trabalhar com marca de luxo há pouco tempo. Uma coisa que eu tenho gostado muito de trabalhar nesse setor foi de ter o budget, de ter o orçamento para investir em pesquisa, para investir em desenvolvimento, para fazer aquele produto com o tempo necessário que ele deveria ter, ao invés de fazer um produto só quantidade pra vender rápido e acabar rápido, sabe? Essa empresa que eu trabalho, os produtos deles, a maioria tem garantia pra vida inteira, então tem que ter muito cuidado com o tecido, os aviamentos, para que eles sejam muito duradouros, muito investimento também em inovação. Então eu tenho gostado desse aspecto do luxo, de que, sim, como você falou, tem todo um marketing, mas no fim das contas não é só marketing. Tem todo um estudo ali, um produto por trás, um produto forte por trás, porque muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando assim, aquela marca na realidade é só marketing e o produto não é tão bom. Muitas não são, muitas realmente investem muito no produto, né? É muito legal, isso que você falou do budget é muito, muito real, porque eu acho que até quando a gente olha para eventos, para como a gente vai agradar o nosso consumidor e trazer ele para o mundo da marca, o nosso budget é muito maior para a gente criar um evento que é muito bespoke, que é muito elevado e realmente trazer toda aquela atmosfera de uma marca de luxo, a identidade de uma marca de luxo para o consumidor, para ele se sentir que ele é parte daquele mundo. Alessia, agora vamos voltar um pouquinho para sua trajetória. Queria saber quais foram as coisas mais marcantes da tua vida que te trouxeram até onde você está hoje. E eu gosto de começar com uma pergunta que eu acho que tem muito relação com o nosso presente, que é a pergunta: o que você queria ser quando você era criança? Quando eu era criança, eu acho que talvez o que eu queria ser não é muito relacionado à moda. Talvez tenha um pouquinho de relação com história, mas pode soar bem diferente para quem me conhece, me vê tão envolvida com moda e beleza hoje. Mas eu acho que eu tinha dois caminhos que sempre me atraíram quando eu era criança. Uma era arqueologia e o outro era astronomia. Eu ainda sou muito apaixonada pelos dois. Eu lembro que quando eu era criança era muito engraçado, porque a gente tinha um quintal em casa. Eu adorava escavar a terra, porque eu achava que eu ia encontrar fósseis de dinossauro, ou que eu ia encontrar vasos. Então, eu sempre fui muito... Eu leio muito sobre história, eu sou muito apaixonada sobre história antiga, é uma coisa que me encanta demais. E astronomia também, todo o universo, planetas, física. Eu acho que se não fosse pelo aspecto da matemática, eu talvez iria para astronomia também, mas infelizmente a gente precisa ter todo o conhecimento de física, de matemática, para poder conseguir se desenvolver nesse campo. Mas sim, eu acho que é um background bem diferente, mas acho que formou um pouco da minha identidade, claro, de quem eu sou hoje. Mas como a moda entrou na minha vida, foi bem engraçado. Eu acho que eu tava ali na escolha da faculdade, eu tava muito entre fazer história antiga e arqueologia e fazer moda.
foi um processo muito difícil, uma decisão difícil, só que eu acabei analisando mais pelo mercado. Então, o Brasil, querendo ou não, na época eu ainda não sabia que eu iria para fora, que eu conseguiria ir para fora estudar arqueologia. Eu acho que é um aspecto um pouco mais diferente de você ir para fora estudar moda, não tem tanta informação sobre arqueologia, sobre a história antiga. Então eu fiquei, tenho esse mercado aqui, mas tem o mercado da moda que eu também amo, que eu também me identifico muito. Então eu acabei indo pela moda, talvez por enxergar um futuro mais promissor, um futuro que me trouxesse mais oportunidades e que também tivesse essa oportunidade de me mudar para o exterior, de construir uma carreira internacional. A gente sabe que o mercado de moda não é fácil, mas eu acho que ainda assim tem muitas oportunidades legais que talvez no cenário de história, de museu, de arqueologia é muito, muito mais fechado. E na sua cidade, lá em Ponta Porã, como é que era o mercado de moda lá? Existiam algumas indústrias de moda, faculdade de moda? Não. Então, basicamente, não existia nada. É uma cidade muito pequena no interior do Mato Grosso do Sul. Tem 90 mil habitantes. E é bem interessante porque é uma cidade que faz fronteira seca com o Paraguai, então metade da população fala português, você cruza a rua, metade fala espanhol. Então foi bem legal porque eu cresci com esse bilinguismo também, minha mãe é brasileira, meu pai é paraguaio, então tem um background super diversificado. Mas em termos de moda, tem todo esse mercado de boutiques, a gente até tinha alguns desfiles como marcas pequenas, Lança Perfume, Carmen Steffens. Agora que tá começando a expandir, a gente tem marcas maiores, shoppings que são mais internacionais, que vendem em dólar, um pouco mais em conta do que as marcas que são vendidas no Brasil. Mas, no geral, é um mercado minúsculo. Mas, desde que eu era pequena, aconteciam muitos eventos. Eu acho que é uma cidade que gosta de ter bastante evento. E alguns desses eventos eram desfiles de moda. Então tinha muitos desfiles de moda em que todas as boutiques se uniam e faziam todo esse evento bem legal para, né, mostrar toda a coleção, trazer os clientes para a loja. E minha mãe adorava me colocar para desfilar nesses eventos. E eu acho que esse foi o ponto de partida, que eu tive o primeiro contato com a moda, de todo esse aspecto de glamour, de você fazer a sua maquiagem, o seu cabelo, você se arrumar, você ter alguém ali escolhendo o seu look e todo aquele nervosismo de você entrar numa passarela, ver todas aquelas câmeras te filmando. E esse foi, assim, o contato inicial que eu tive com a moda. E foi daí que eu diria que talvez eu me vi seguindo para uma carreira de modelo. É difícil voltar para trás e pensar se isso foi uma coisa minha ou talvez uma coisa que era mais um sonho da minha mãe, de me ver ali como modelo. E eu acho que quando você é pequena, muitas pessoas olham para o seu físico, falam, nossa, você é alta, você é magrinha, você tem um rosto bonito, nossa, você vai ser modelo, como se fosse a coisa mais fácil do universo. E daí quando a gente cresce, a gente percebe, nossa, não sei se é para mim, a minha personalidade eu sou alguém que busca muito por segurança, por ter caminhos bem delineados. Eu não gosto muito, eu não lido bem com o inesperado, o que é muito engraçado. Então eu vi a moda, a carreira em moda como algo uma escada que eu consigo subir pouco a pouco e chegar onde eu quero, ter o contato com as mesmas coisas que eu tinha enquanto eu modelava, só que agora, né, do outro lado da cortina. E então é isso. Eu acho interessante que você se permitiu experimentar, né? E não ficou só no pensar, e se eu fosse modelo? E se eu fosse fashion buyer? E se eu fosse morar fora do Brasil? Você sempre, mesmo com todo o planejamento, você se permitiu experimentar e alterar a rota, né? Tu falou sobre a questão de se era um sonho teu ou da tua mãe. Uma vez eu entrevistei a Stephanie Wenger, ela é stylist e PR, e mora em Nova York. Ela comentou que até mesmo o sonho de morar fora, ela não sabia se era um sonho dela ou da mãe dela. Então ela tentou, voltou pro Brasil, ficou pensando se era mesmo isso que ela queria, fez terapia, e aí ela falou, não, é meu sonho mesmo, não é só o sonho da minha mãe, claro, deve ter tido uma influência, né? A mãe dela sempre falando quando ela era criança, mas ela confirmou, não, esse é meu sonho mesmo, e eu vou abraçar, e é isso aí, sabe? Uma palavra que eu posso tirar disso é se permitir experimentar e alterar a rota se precisar, né? Então, como é que foi a escolha da faculdade? Tu decidiu finalmente fazer moda e
qual cidade que você decidiu fazer a faculdade, se na tua cidade tu não tinha tantas opções assim pra você? Sim, então no Mato Grosso do Sul, eu não sei como tá o cenário agora, mas na época, há mais de 10 anos atrás, não tinha nenhuma faculdade de moda que era forte, mas o que aconteceu foi que meus pais se divorciaram quando eu acho que eu tinha 7 ou 10 anos, eles se divorciaram, e meu pai até continuou morando na nossa cidade por um tempo, mas depois ele acabou casando de novo e decidiu, e a nova esposa dele era de Campinas, São Paulo, então foi aí que ele decidiu se mudar para Campinas, São Paulo. Eu não fui imediatamente com ele, porque eu ainda estava no ensino médio, ainda queria ficar os 2 anos no ensino médio lá na minha cidade, porque eu me sentia um pouco mais confortável, tinha os meus amigos todos ali, toda a minha rede de apoio. Mas no 3º ano do ensino médio eu disse pra mim mesma, não, eu quero cursar moda, eu não tenho nenhuma oportunidade aqui, eu preciso ir morar com meu pai, porque é uma cidade maior, uma cidade que vai me oferecer mais oportunidades, onde na época eu ainda estava balanceando essa vontade de construir uma carreira de modelo e de estudar moda ao mesmo tempo. Então eu falei, ó, é a perfeita união dos dois mundos. Campinas é muito pertinho de São Paulo, eu posso conseguir uma agência em São Paulo, outra agência em Campinas, e ao mesmo tempo eu vou estar estudando moda e ter o meu pai ali como apoio. Eu acho que eu até considerei ir para São Paulo, então muita gente me pergunta, por que você não foi para uma faculdade maior, como a FAAP ou como a Anhembi Morumbi? Mas eu acho que na minha cabeça, na verdade eu tenho certeza de que eu sempre quis sair do Brasil. Então a escolha da faculdade não era tão importante para mim, porque quando você vai para o exterior, você começa a perceber que o nome da sua faculdade no Brasil não importa lá fora. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, ninguém ia saber o que era uma FAAP, o que era uma Anhembi Morumbi, o que era a Exanc, que foi a faculdade que eu estudei. É triste, porque, querendo ou não, você vem aqui e você começa como um livro em branco. Então, eu até vi que você foi para o Fashion Institute of Technology em Nova York, e eu fiz a mesma coisa no meu último ano da universidade. Eu fiz o Summer Course em Fashion Business Marketing no Fashion Institute of Technology, mas eu acho super engraçado, porque eu cheguei aqui, comecei a aplicar para cargos, e eles também, poucas pessoas, eu acho que assim, 1 ou 2 pessoas de 50 reconheceu o Fashion Institute of Technology, o que é muito engraçado. Aqui eu acho que eles não priorizam, mas eles têm mais conhecimento sobre as escolas de moda londrinas, britânicas. Ah, interessante. Então seria faz todo sentido. a Central St. Martins, a London College of Fashion, porque quando eu comecei a me inserir no mercado aqui, eu fiz muito stalking de LinkedIn. Então eu ia pro LinkedIn das pessoas que eu gostava, que eu admirava, que tinham uma carreira que se assemelhavam à carreira que eu queria seguir, e eu dava uma olhada na formação, em todos os passos da carreira que essa pessoa teve até chegar no local desejado, no cargo que ela sempre quis. E sempre que eu fazia esse stalking no LinkedIn, eu via que as meninas daqui, os profissionais daqui, tinham cursos na Central St. Martins, na London College of Fashion, mas muito raramente você vê o Fashion Institute of Technology. Nossa. Então foi por essa razão, sim, que é bem engraçado, foi por essa razão que quando eu estava no Brasil, eu parei para pensar, olha, sim, eu vou estudar moda no Brasil, eu ainda não me sentia madura o suficiente para fazer essa mudança para o exterior. Eu falei, eu vou estudar aqui, na minha cidade, Campinas. A Exanc era um braço da ESPM, então é uma faculdade de moda, mas que o curso em si se chamava Design de Moda, mas eu acho que eles deveriam até mudar o nome desse curso para Fashion Business, porque eu acho que o foco em business era muito forte. Então nós tínhamos, eu acho que eu fiz 5 anos, em 5 anos eu tive uma matéria de costura, uma matéria de estamparia, uma matéria de design, mas tive 5 matérias de marketing, 4 matérias de finanças. Eu queria ter tido mais aulas sobre isso, porque eu vim de uma região do Brasil que é muito forte na produção, né? Na produção de roupas, tem muita indústria. Então, a maioria dos cursos lá são focados em design. Não lembro da minha época de ter tantas opções focadas em marketing, business. E hoje em dia, isso é um tipo de curso que eu pretendo fazer ainda, né? Mas, Aleska, eu achei essa tua estratégia incrível. Pra quem tiver com
com o caderninho anotando, anota essa dica se você tá no início aí da sua carreira, da sua vida estudantil, porque realmente não importa muito qual faculdade que você fez, mas eu acho interessante você ter a faculdade. É importante você ter essa graduação, você ter experiência, você ter portfólio, coloque sua energia em outras coisas, né? Porque realmente eles não vão conhecer. Algumas pessoas se preocupam em apresentar certificado. Se você vai estudar, trabalhar em algum lugar, eles nunca vão te pedir, me dá o certificado do teu curso para comprovar que você fez bacharel em design de moda na FAAP. Não, eles não vão fazer isso. O certificado, a única vez que eu usei, foi em questões burocráticas de aplicação de visto, que você tem que preencher sua educação, traduzir diploma, essas coisas assim. Mas no mercado, na trajetória profissional, ninguém vai te pedir o teu diploma. Eu nunca vi isso acontecer. Então, realmente importam outras coisas. Importa o teu conhecimento, se você, na hora de entrevista, sabe descrever o processo, falar termos técnicos. Agora, o nome da faculdade, fora do Brasil, realmente não importa. Eu achei uma ótima dica. Não se preocupe, não ache que você tem menos potencial porque você talvez só pode pagar por uma universidade que era mais barata, sabe? Não se rebaixe, não ache que quem estudou na Santa Marcelina vai ser melhor do que você por causa disso. Então, eu achei essa dica fantástica, muito boa. Eu acho que também depende muito da área que você quer seguir. Eu tenho amigas que já fizeram Santa Marcelina e como você contou sobre essa, como que eu diria, essa deficiência em negócios, em finanças, eu também escutei a mesma coisa delas, de que elas aprenderam muito sobre design, sobre criar uma coleção, sobre pattern making, mas chegou ali na hora de fazer o marketing, de fazer as finanças da própria marca, elas se sentiram muito perdidas, tiveram que fazer um curso adicional. Então é muito sobre isso também. Não vá, se você já tem a intenção de mudar para o exterior, não vá por um nome de uma faculdade no Brasil, é isso que você disse, talvez não se coloque em uma situação de dívida ou que seja financeiramente desafiadora para você só pelo nome. Claro, se essa for a sua intenção, sair do país, mas no Brasil eu sinto que sim, o nome ainda importa, e eu também sinto que os cursos no exterior também importam muito no Brasil. Sim. E é engraçado porque quando eu cheguei aqui na Austrália, eu senti o oposto. Então, aqui na Austrália, o que é muito valorizado são os cursos locais. É a experiência local. E isso foi bem diferente, porque como eu disse, eu cheguei aqui com Fashion Institute Technology no currículo, eu falei, nossa, tá tudo ganho, vou chegar aqui, vão querer me contratar, vão saber que eu estudei nessa escola que é, né, entre as top 5 melhores escolas de moda do mundo. Só que não, foi até por isso que quando eu cheguei aqui, eu decidi fazer um segundo bacharel. Então, eu fiz a minha segunda faculdade aqui em Business, com major em Marketing. Foi exatamente por isso, porque eu falei, não, ter um diploma, ter uma formação aqui é importante. Claro, combinado a sua experiência no mercado local, que também é muito legal. Mas eu acho que facilita muito quando você já vem com experiência do Brasil, você já trabalhava na área no Brasil. Então, se eu pudesse dar uma dica também para quem está estudando moda no Brasil, busque fazer muitos estágios, busque já trabalhar na área enquanto você está na universidade. No Brasil eu tinha uma outra mentalidade, eu era uma pessoa totalmente diferente quando eu morava no Brasil. Eu acho que é muito comum você ouvir isso das pessoas. Eu era muito confortável, então eu tinha uma vida muito legal, eu não buscava me desafiar tanto. Eu tive sempre esse sonho de sair do Brasil, mas eu não tinha noção do que me esperava lá fora. Então eu acho que eu amadureci assim 10 anos em aqui na Austrália, porque foi realmente um choque de você ser jogada ali na realidade, ter que fazer tudo sozinha, sem o apoio dos seus pais, sem o apoio financeiro também, que é um aspecto tão relevante, tanto aqui no Brasil também. Então, quando eu tava no Brasil, como eu tava nessa vibe mais confortável, ia só fazer a faculdade durante a noite, eu acabei ficando por muitos anos nesses cargos de varejo. Então, fui para Bobô, depois até estagiei na Morena Rosa, comecei na Carlos Miele, mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu já tentaria me inserir na indústria, e talvez quando eu chegasse aqui na Austrália, já fosse mais fácil eu encontrar um emprego na área de cara, que eu pudesse falar, olha, eu já tenho aqui essa experiência em marketing, eu já tenho essa experiência em brand management, porque chegando aqui sem experiência, foi muito crucial para mim ter uma formação, e não só isso, me inserir no mercado para então eu conseguir ser vista como alguém relevante para o mercado. Então, eu acho legal, quem já vem com a experiência no Brasil, é um processo muito mais fácil
do Brasil, um processo muito mais fácil. Quando você vem só com a faculdade, alguns trabalhos em varejo, você acaba tendo que lutar um pouco mais para se inserir no mercado aqui. É muito interessante, tu falou isso agora sobre a questão de estar confortável trabalhando no varejo no Brasil, né? Quando eu tava fazendo no período de faculdade. Eu, no Brasil, nunca trabalhei no varejo durante esse processo da faculdade, até porque, como eu falei, lá na minha cidade tinha muitas oportunidades, então eu acabei conseguindo emprego logo depois do ensino médio, com moda, com criação de moda. Mas na minha cabeça, era muito desconfortável ter que trabalhar no varejo, porque tem que lidar com muitas pessoas, com vários humores, tem que trabalhar em horários diferentes. Então, na minha cabeça, era muito desconfortável e eu não tive experiência lá. E aí, quando eu mudei para o Canadá, eu trabalhei como vendedora na IKEA, meu primeiro emprego, no setor de têxteis. E aí, eu acabei mudando minha cabeça no sentido de que, pensando que todo mundo deveria ter uma experiência assim, sabe? Seja no varejo ou seja de algum tipo de atendimento ao público, pra ser mais empático com as pessoas que estão nessa posição de vendedor, de serviços, né? E não só isso, mas o varejo é o final da cadeia de um produto, é o final da cadeia do varejo em si. Então, por exemplo, quando aqui na Austrália, eu trabalhava na Furla como vendedora, depois quando eu saí eu tava como vendedora sênior, e depois eu fui fazer o estágio no escritório da Furla. E foi muito interessante eu poder trazer alguns insights que eu vi ali no shop floor, no salão de vendas, pro escritório. Porque muitas vezes o pessoal do escritório nunca teve experiência em varejo, nunca teve esse contato próximo com os clientes que a gente tem ali na loja. Então, os clientes passam todo esse feedback. Nossa, eu gostaria de ter mais esse produto. Ai, esse material aqui não tá legal. Ai, vocês podiam fazer isso de uma forma diferente. A gente queria ter mais desconto, a gente queria ter menos desconto. Então, todo esse feedback acaba indo pro head office. Isso melhora também toda a sua operação, todo o seu marketing, toda a sua venda também. Total. Aleska, como que era o teu nível de inglês quando tu fez esse curso lá na FIT? A esse ponto, tu já tinha viajado para outros países também que falavam inglês? Como que era? Já. Eu sempre viajei muito porque meu pai sempre gostou de viajar. Então, ele sempre ia para tantos países na América do Sul, quanto muito para a Europa. E a gente sempre fazia uma rotação. Um ano ele levava minha irmã, um ano ele levava eu. Um ano a minha irmã, um ano eu. Teu pai é muito moda na mochila, gente. Ele gosta de moda, gosta de viajar. Sim, ele é super, como que eu diria? Um nômade. Mais ainda, estando ali, base no Brasil, mas ele adora viajar, adora conhecer outras culturas, culinárias. Ele é uma cabeça muito aberta. Eu ouvi um termo para isso. O pessoal fala que acho que é cidadão global. Quando a pessoa tem uma base, mas ela viaja muito e conhece muito, tá? Sim, e tá sempre aberto a conhecer outras culturas, outras culinárias. Ele adora cozinhar receitas turcas, receitas russas. É muito engraçado. Então, acho que todo esse aspecto, toda essa vibe dele acabou vindo pra mim também, que é uma coisa super legal. Então, eu já tinha viajado, mas eu acho que a paixão pelo inglês pra mim veio desde muito cedo. Então, eu comecei a aprender inglês sozinha quando eu tinha 7 a 8 anos. E eu não consigo descrever como eu comecei, mas eu assistia muitos filmes e clipes de música em inglês. Eu adorava música, adorava cantar, adorava escrever as letras e traduzir. E alguma coisa me atraiu ao inglês. E é muito engraçado porque até hoje eu falo para as pessoas que eu me sinto mais confortável em inglês do que em português. Então, logo que eu era criança, eu adorava escrever. Eu escrevia muita poesia, eu escrevia músicas, escrevia mini histórias ou livros que eu achava que um dia eu ia publicar. E todas essas escritas eu escrevia em inglês. Nossa. Eu não me sentia confortável escrevendo em português. Parece que toda a minha essência, toda a minha criatividade vinha mais no inglês, o que é muito engraçado. Então, essa paixão foi meio que iniciou todo esse aprendizado sozinha. Como eu disse, eu assistia filmes, eu assistia clipes, eu anotava letras de música e anotava a tradução do lado. E a pronúncia também foi uma coisa que veio assim, por eu gostar de cantar. Eu gostava de falar muito sozinha também. Eu acho que é uma coisa que acaba sendo meio estranha, mas ajuda muito com a sua pronúncia. Você começa a ter todos esses monólogos em inglês na sua cabeça. A língua acaba se tornando uma coisa muito natural para você. Mas aí quando eu tinha, eu acho que uns
5 anos depois de começar a aprender sozinha, minha mãe decidiu me colocar em uma escola de inglês. Ela falou, não, acho legal para você ter todo esse aspecto de gramática, que, querendo ou não, você aprender esse inglês mais formal, né? Toda a estrutura gramatical do inglês. Eu já tinha, mas era uma coisa que era muito casual. Então eu fui, eu acho que eu entrei no inglês, eu tinha 16, e eu fiz 2 anos na minha cidade, em Ponta Porã. E é engraçado porque enquanto eu estudava inglês, eu estava ali nos meus 2 anos, eles me ofereceram para ser professora na escola de inglês que eu fazia. Nossa. E eu era muito nova, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Mas eu já conseguia conversar com os professores, já tinha uma fluência muito boa. Só que na época nunca foi o meu sonho, assim, ensinar inglês. Eu sou apaixonada pelo inglês, mas eu não me vejo ensinando a língua para as outras pessoas. Eu acho que é algo muito complexo, envolve muitas coisas diferentes. E como eu já estava indo para Campinas também, eu acabei não prosseguindo com a oportunidade, mas aí também em Campinas continuei a estudar, depois que eu vi que a escola de inglês não estava mais satisfazendo o meu aprendizado, porque eu acho que você chega em um ponto que você hit a wall, você bate em uma parede, não tem mais o que você aprender, e foi aí que meu pai contratou um professor só para vir em casa e conversar comigo. Então a gente só conversava, né, batia um papo como tinha sido a minha semana, tentava colocar um vocabulário extra ali, umas palavras novas para eu aprender, muito de conversação. E eu acho que é difícil no Brasil, quando você mora no Brasil e você não fala a língua todos os dias, você ter toda essa fluência. Quando eu viajava, eu, claro, falava uma coisa ou outra, mas quando eu fui para Nova York, foi a primeira vez, estudando no Fashion Institute of Technology, que eu realmente estive ali falando inglês 24 horas por dia. E no começo é como se você soubesse a língua, mas que você começa a falar, você tem que dar uma engatada. Tá aquecendo, né? Sim, vai aquecendo pra coisa vir fluentemente, mas eu sempre busquei fazer amigos, estar ao redor de pessoas que o português não era a primeira língua. Porque eu acho que quando nós estamos com brasileiros é muito fácil nós se sentirmos confortáveis e falarmos o português. Então eu sempre busquei estar ali com pessoas de países diferentes, então franceses, espanhóis, a mexicana, a italiana, para a gente conseguir praticar o nosso português, o nosso inglês também. Então foi isso, foi uma coisa muito conversacional, unida a uma paixão e uma vontade de estar ali falando a língua, me expressando na língua. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Eu não sei quando que esse podcast vai sair, talvez até lá eu já fechei a turma, mas só pra lembrar quem quiser participar na próxima turma, então, eu tô fazendo uma aula de conversação de inglês de moda, um grupo de conversação em inglês de moda. Então, são apenas 10 alunos, porque tem que ter tempo para todo mundo falar, né? Então, vai ser 4 encontros total. Em cada aula, em cada sessão, eu vou trazer um assunto diferente, um material diferente, um tema para aquele dia, sobre, seja de tendências, ou uma atualidade, ou algum desfile, ou algum artigo. E a gente vai discutir e conversar 100% em inglês, porque eu sei realmente, eu morava no Brasil e não tinha acesso a esse tipo de conteúdo, e mesmo que tivesse, talvez eram pessoas que não tinham interesses parecidos com o meu. Então esse grupo é interessante, que você já vai treinar o seu inglês e se preparar para trabalhar em outro lugar, para entrevistas, para interagir com pessoas em eventos de moda. Então aqui tá a propaganda do Fashion Vocab Talks, do Moda na Mochila. Então vai ter o link na descrição para quem quiser se inscrever, esperar a próxima turma. Aleska, eu queria saber um pouco mais, então, sobre o curso que você fez no FIT. O que foi o curso? Conta mais pra gente como é que foi a experiência de fazer esse mini intercâmbio aí em Nova York. Então, sim, quando eu tava no Brasil, eu já tava, no meu último ano da universidade, eu queria muito fazer um curso no exterior antes de eu me formar, para servir como uma adição no meu currículo que pudesse me ajudar quando eu fizesse essa transição de carreira internacional. Eu até olhei para outros países também, só que a maioria dos cursos era de 3 meses, 4 meses, eu não conseguia encontrar nada que fosse 1 mês. Então, eu acabei me deparando com esse curso no FIT, que eu acho que são de 3 ou 4 semanas, é um summer course que eles chamam, em que você tem a oportunidade de não só aprender sobre moda, mas durante a manhã eu também tinha aulas de inglês focadas no vocabulário de moda, que eu acho que foi algo muito legal, que é similar ao que você vai começar a oferecer agora.
E porque muitas vezes você aprende o inglês, mas você não tem o vocabulário técnico de moda que é necessário para você entrar na indústria. Então eu não sabia certos nomes de tecido, costura, caimento de tecido, tipos de modelagem. Então todos esses vocabulários eu aprendi durante as aulas da manhã. E durante a tarde eu tinha as aulas no meu curso de moda, que era Global Fashion Business Marketing, que era muito focado, de novo, em negócios, em marketing, mas eu acho que foi um curso muito dinâmico, em que a gente não ficava só na sala de aula, a gente saía muito, então a gente fazia excursões para museus. Na época estava tendo uma exposição no Met, que era a exposição do Vaticano, acho que se chamava Heavenly Bodies, foi a primeira vez que o Vaticano autorizou peças em ouro e de moda e de vestimenta serem tiradas do Vaticano para serem expostas em um museu. Então foi assim, incrível, claro, mixado, né, também em conjunto com obras de vários outros estilistas que estavam ali presentes. Então a gente fazia excursões em museus, a gente também recebeu muitos speakers, né, palestrantes. Então a gente recebeu, por exemplo, o CEO da Furla nos Estados Unidos, que eu acho que foi super legal e foi uma conexão meio que na época eu não entendia, mas que ia me conectar com a Furla aqui na Austrália. Então a gente teve um contato muito próximo com ele, com a marca, a gente foi até o escritório, a gente teve a oportunidade de conhecer a marca, eu peguei o contato dele também, o e-mail dele, falei, eu posso entrar em contato se eu tiver alguma dúvida, quiser, né, bater um papo sobre carreira e tudo mais. Eu acho que como estava muito corrido, eu acabei nunca mandando mensagem para ele, mas quando eu vim aqui para a Austrália, eu estava em busca do meu trabalho e fiquei sabendo que a Furla estava precisando, eu até cheguei a mandar um e-mail para ele, eu não sei se ele nunca abriu esse e-mail, falando, eu estou aqui em busca de uma vaga aqui na Furla e tudo mais, mas acho que é legal ter todo esse contato também. Mas voltando ao FYT, ao curso, foi um curso muito dinâmico, eu acho que foi um aspecto muito legal de você ter o contato com pessoas de diversos países do mundo também. Então tinha italianas, chineses, japoneses, mexicanos, muitos brasileiros. Eu fiquei até admirada com a quantidade de brasileiros que eu encontrei, eu acho que tinha 20 brasileiros, nós éramos, acho que depois dos chineses, nós éramos a segunda maior nacionalidade ali presente, que eu achei super legal, mas eu acho que foi bem legal, foi uma experiência de verão legal. Eu não sei se, sendo bem honesta, porque eu sempre gosto de ser muito honesta, eu não sei se o curso agregou tanto, eu acho que eu senti que faltaram algumas coisas ali que eu queria mais de conteúdo, de estar ali numa imersão de marketing e de business, mas talvez, não sei até qual foi a sua experiência no curso, mas talvez o propósito tenha sido muito mais você ter toda essa experiência de moda, de conhecer marcas, de ter todo esse vocabulário e de estar ali interagindo com outros colegas que também têm o seu background, têm a sua paixão em moda. Então foi definitivamente algo que eu recomendo, que você pode fazer durante a universidade mesmo, tirar ali um mês e ir para Nova York e ter toda essa imersão em moda, em uma das melhores escolas de moda do mundo. Sim, nossa, eu achei muito legal o meu curso. Eu aprendi... É um curso para iniciante, né? É um curso para iniciantes, para impressão 3D. E eu achei ele... É um curso que não tem como não ser prático. Então, foi presencial também. Até agora, hoje em dia, tem muitos cursos online, né? Foi o curso presencial e foi mão na massa, sabe? Então, acho que é um pouco diferente, porque tu tem um laboratório que eu nunca vi na minha vida, de todos os tipos de impressoras possíveis, impressoras 3D, impressoras de estamparia digital, que, sim, estamparia digital eu tinha muito acesso no Brasil, mas não na faculdade, mas na indústria mesmo. Todos os tipos de máquina de impressão a laser e tudo, assim, muitas possibilidades, e eu fiquei pensando assim, cara, a quantidade de opção que eu teria para trabalhar durante a faculdade se eu estivesse estudando design de moda aqui ou se tivesse esse tipo de laboratório na minha cidade, sabe? Bem, essa experiência de estar de novo nesse meio acadêmico, eu gosto bastante, assim. Então, para mim, o curso valeu muito, aprendi bastante. Mas, de novo, não era bem beginner. Se a pessoa já tem uma experiência com impressão 3D e vai lá para aprender mais, teria que procurar um curso avançado, né? Eu acho que eles vão até abrir um curso avançado. Mas, realmente, tá em Nova York também é uma experiência muito legal, né? Porque te permite, como tu falou,
conhecer pessoas novas e viver aquela loucura ali de Nova York que só Nova York tem por alguns dias. Sim, não, foi super legal. Recomendo muito, é o que você disse, pontuou. Não tinha pensado nisso, que pode ser um curso mais para iniciante. Então, se você é alguém que já está ali inserido no mercado, já trabalha com marketing, já trabalha com branding, talvez não seja tão desafiador, mas ainda é válido pela experiência e, claro, por ter o nome no seu currículo, que eu acho que é super importante também. Total, super concordo. E agora então vamos embarcar na sua mudança para a Austrália. Como que surgiu a ideia da Austrália e por que Melbourne? Então, a Austrália nunca foi a minha primeira opção. Eu acho que a Austrália era a minha 10ª opção, na verdade. Eu sempre olhei sempre para a Europa, então Espanha, França. Eu ia muito para a Espanha porque tinha toda essa conexão com a minha família, o fato dos meus avós terem vindo de lá. Então eu pensei, eu gosto muito de Barcelona, eu gosto da vibe de Barcelona, meu plano original era ir para lá. Na época, no entanto, eu não tinha feito muita pesquisa e eu não sabia que, eu acho que agora, não sei se mudou, mas eu estava conversando com uma amiga que estuda moda em Portugal e ela estava me contando que agora você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Talvez até já podia antes, e conseguir a cidadania europeia é muito mais fácil. Então é engraçado, porque quando a gente está no Brasil e começa a pesquisar sobre a Austrália, eu acho que muitas pessoas vêm para a Austrália pensando que, obviamente, é muito mais fácil, você tem a oportunidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, só que em termos de se você quiser ficar permanentemente, a Austrália é um país que é mais complicado, falando sobre áreas criativas, sobre moda, sobre marketing. Então eu já tinha isso na cabeça, não tinha conhecimento sobre a Europa, então eu vim para a Austrália porque era, segundo as minhas pesquisas, era a opção mais fácil, que eu podia estudar, podia trabalhar e também teria a oportunidade de ficar no país permanentemente. Muitos amigos já tinham vindo para cá, então eles sempre me falaram que era um país incrível, que era um país que a qualidade de vida era muito elevada, o seu poder de compra era muito elevado. Mas eu só comecei a conhecer mesmo sobre a Austrália quando eu estava saindo com um cara e ele estava nesse processo de vir para cá. Só que ele ia vir, acho que depois, em 6 meses, eu ainda só estava me planejando para ir em 2 anos, mas eu comecei a acompanhar todo esse processo e de colocar toda a documentação junta, da escolha de universidade, de escola, de ter essa oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E esse foi meio que um fator decisório. Eu falei, olha, por que não, né? Por que não ir para a Austrália, tentar a Austrália? Parece ser um mundo... Acho que muitas pessoas têm o conhecimento de que é um mundo encantado lá fora, de que tudo é perfeito aqui na Austrália. E foi daí que eu decidi dar esse passo. Então, eu comecei primeiro eu fechei um diploma. Um diploma aqui é como se fosse um curso técnico, como se fosse um curso técnico do Senac. Então, eu vim para estudar um diploma em marketing e comunicação por 1 ano, porque eu não tinha certeza de que a Austrália seria o meu lugar. Como eu nunca tinha vindo para cá, tinha ouvido todos os depoimentos dos meus amigos, mas, claro, a gente nunca sabe se o lugar vai ser certo para nós. Então, fechei o curso de 1 ano. Estava entre Melbourne e Sydney, que são as 2 principais maiores cidades. Eu também já estava ali pensando em oportunidade de carreira, onde estavam as maiores marcas, as maiores empresas. E eu estava muito dividida, porque Sydney é, obviamente, a maior cidade da Austrália e onde estão todas as grandes casas de luxo e as casas de moda e de beleza. Então, a Chanel, Dior, tanto moda e beleza, os escritórios são em Sydney, Valentino, Prada, todas as marcas de luxo estão em Sydney. Mas, em contrapartida, aqui em Melbourne, nós temos as 2 maiores redes de lojas de departamento, que são a Myer, a que eu trabalhei, e a David Jones, que é a rede de lojas de departamento mais focada em luxo, e também todas as maiores varejistas de beleza. Então, nós temos a Mecca, que é uma varejista super forte de beleza aqui na Austrália, a Adore Beauty, a Sephora também tem um escritório aqui em Melbourne, e outras marcas também, que obviamente não tão grandes como as maiores casas de luxo, de moda de luxo, mas eu acho que o que me convenceu a vir para Melbourne foi mais a vibe e o estilo de vida da cidade. Eu acho que Melbourne se aproxima muito da Europa.
Então é um estilo de vida muito europeu, onde nós temos um inverno que dura 8 meses, não é um inverno assim tão rigoroso, mas faz ali os seus 4, 5 graus durante a manhã, durante o inverno, mas tem toda essa vibe. É uma cidade muito criativa, uma cidade muito ligada à arte, uma cidade em que a culinária é muito forte. Eu acho que os melhores restaurantes da Austrália estão aqui em Melbourne. Todas as exposições de moda, a gente teve recentemente Alexander McQueen, a gente teve Chanel, todas as exposições vêm para cá, na National Gallery of Victoria, que é a maior galeria de arte da Austrália. Então, eu acho que foi mais essa razão pela qual eu escolhi Melbourne. Nossa, você é a primeira pessoa que eu tô entrevistando de Melbourne, na realidade. Nossa! Todas as outras 3 que eu entrevistei da Austrália foram de Sydney. Então é legal saber essas duas perspectivas, assim. E muitas pessoas falam que eu entrevistei aqui, que no momento que elas pisaram naquele país, naquela cidade, elas se sentiram em casa. Comigo não foi assim, foi uma construção. Dia após dia, conquista após conquista, eu fui sentindo que aqui era mais o meu lar. Como que foi pra ti? Eu acho que pra mim foi similar ao que você ouviu das outras pessoas também. Foi esse sentimento de que aqui é o meu lugar. E é difícil descrever, porque como eu te disse, eu já viajei para outros países da Europa, só que desde que eu comecei a morar aqui na Austrália, eu não sei se eu me vejo mais morando e trabalhando em nenhum outro lugar do mundo, seja em Nova York ou que seja na Europa. Esse sentimento que é difícil de descrever. Eu acho o povo australiano muito welcoming, eles são muito receptivos. É engraçado porque tem todo esse preconceito de que são pessoas mais frias, de que não são tão similares aos brasileiros. Só que, ao meu ver, eles são pessoas muito receptivas, muito simpáticas, que te tratam muito bem, que recebem um imigrante muito bem. Você sempre se sente muito bem recebido. O seu sotaque nunca vai ser um defeito, ou nunca vai ser como que eu posso dizer, uma desvantagem, mas vai ser uma vantagem. O fato de você vir de outros países, de você ter contato com outras culturas, é muito mais bem visto, respeitado e até muito valorizado aqui. Então, eu acho que tudo isso acaba influenciando nesse sentimento de você ter esse feeling de que você chegou no seu lugar, de que você tá em casa. Muito legal saber disso. E tem uma pergunta aqui, Aleska, que eu faço pra quase todo mundo que vem aqui. E eu acho que pra ti eu já sei a resposta, então eu vou mudar ela um pouquinho. Eu sempre pergunto qual que é o teu sentimento em relação à tua carreira quando você se mudou pra esse país que você está se mudando, para a Austrália. E você já falou que você já tinha desde cedo essa vontade de trabalhar, de construir tua carreira na moda fora do Brasil. Você já tinha essa confiança de que você ia construir isso. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres que respondem isso aqui até agora, até hoje, falam que elas não tinham confiança de que elas iam realmente conseguir trabalhar com moda fora do Brasil, e eu me incluo nessa, por isso que esse podcast existe. A maioria dos homens que vêm aqui falam que tinham confiança, de que achavam que iam arrasar no primeiro dia. E eu quero que mais mulheres, assim como você, que estão ouvindo aqui, que estão planejando uma mudança, tenham também essa confiança de que vão conseguir, sabe? De que existe espaço para elas e que elas vão conseguir ocupar esse espaço na moda fora do Brasil. É uma pergunta difícil, mas eu queria que tu desse alguma dica para essas mulheres que estão ouvindo de como se sentir mais confiante nessa construção de uma carreira internacional. Algo que eu fiz logo antes de vir aqui para a Austrália, até para me preparar, foi entrar em contato com pessoas que já estavam aqui trabalhando na área. Então, de novo, eu fui lá no LinkedIn e entrei em contato não só com mulheres, mas com homens também, para eles me darem uma perspectiva de como era o mercado, de quais eram as oportunidades no mercado. Além disso, eu sempre busquei inspiração em outras pessoas. Então, quando eu estava fazendo minha pesquisa para vir aqui para a Austrália, eu acabei me deparando com um vídeo no YouTube de uma brasileira que estava entrevistando uma outra brasileira que hoje é vice-presidente da Zimmermann, que é uma marca gigantesca de moda,
e ela veio aqui para a Austrália como vendedora. Então ela começou como vendedora na Ralph Lauren, subiu como gerente regional e foi subindo até hoje ela ser vice-presidente de varejo na Zimmermann, e ela mora em Nova York, trabalha em Nova York, foi realocada para lá. Então eu sempre olhei para outras mulheres como inspiração de que tudo é possível. Eu acho que eu nunca também deixei me levar por opiniões externas. Nesse processo de entrar em contato com pessoas e tentar entender um pouco mais se era fácil, se não era fácil, até mesmo quando eu estava tentando encontrar o meu primeiro emprego com vendas aqui, eu contatei muitas meninas que já são vendedoras e 90% das respostas foram de que não era fácil. Não é fácil, você não vai conseguir de cara, você acabou de chegar aqui há um mês, para mim levou 1 ano, para mim levou 2 anos, porque o visto é empecilho, porque você tem a sua restrição de horas, e todas essas informações, se você não tiver forte na sua confiança, no seu amor pela moda, nesse sentimento de que não, eu tenho conhecimento, eu tenho a resiliência, eu tenho a força, eu vou fazer dar certo. Então não escute vozes alheias, não tome uma verdade alheia como uma verdade universal. Isso foi algo que eu sempre tive para mim mesma. Eu ouvia todas essas mensagens negativas e eu falava, tá, ok, comigo vai ser diferente. Eu vou provar para vocês que vai ser diferente. Eu vou provar que em 1 mês eu vou conseguir um trabalho como vendedora, eu vou estudar, eu vou me inserir na indústria. Então, ter essa certeza de que tudo é possível, não colocar empecilhos, o visto, o seu inglês. Claro que tudo é importante você ter um inglês avançado, é importante, se você não tem experiência no Brasil, você fazer uma faculdade, mas não é impossível, não vá pela cabeça das outras pessoas e busque mulheres que te inspiram, mulheres que você possa olhar e falar, olha onde ela chegou, eu também posso chegar. Essa foi uma das razões pelas quais eu criei meu TikTok nesse ano, porque eu recebia muitas perguntas, me conta mais, como você chegou até lá, se você tem algumas dicas, e eram muitas mensagens, eu às vezes não tinha tempo de receber tudo, responder todo mundo individualmente, então eu criei o TikTok mais como uma forma para inspirar, de que sim, tudo é possível, que eu comecei lá de baixo, eu não cheguei aqui como executiva de marketing, mas aos poucos eu fui construindo a minha carreira e você também pode alcançar isso. Só tenha confiança em você, busque mentoras, busque mulheres que te inspiram de que tudo é possível, porque no fim do dia a Austrália é um país que oferece oportunidades iguais. Eu sinto que em muitas áreas, claro, ainda tem muita deficiência, mas na moda eu sinto que as oportunidades são bem ali igualitárias, tanto para homens quanto para as mulheres, e na indústria de beleza você acaba vendo até muito mais mulheres em posições de liderança, de management, do que você vê homens. Então, nossa, muito bom. Eu diria que essas são as minhas dicas. Nossa, amei, perfeita, não poderia ser melhor essa resposta, amei. E então, no fim das contas, como que foi esse período de procura de emprego no início? Quanto tempo levou para você conseguir seu primeiro emprego? Qual foi esse primeiro emprego? Então, no início, logo que eu cheguei aqui, eu já tinha certeza que eu ia entrar em loja. Como eu não tinha experiência no Brasil, eu tinha toda a experiência de varejo, então eu falei, vou começar a aplicar como vendedora em marcas de moda que eu gosto. Mas não foi fácil, como eu disse, eu achei que seria fácil chegando aqui com minha graduação de moda no Brasil, com o meu curso no FYT. Mas acabou se provando muito mais desafiador. Então eu entrava em contato com pessoas, perguntava se elas tinham algumas dicas, se elas podiam me recomendar, e sempre estava ali batendo em uma parede. Isso demorou, acho que foi um processo de 4 semanas em que eu aplicava online, eu ia pessoalmente nas lojas levar o meu currículo também, mostrar ali que eu estava atrás de emprego, oferecer os meus serviços, que eu acho que é bem legal também, só que não estava tendo sorte. Mas foi aí que eu entrei nos grupos de brasileiros aqui na Austrália. Então nós temos o Papo Calcinha em Melbourne e Papo Calcinha em Sydney, que são grupos de mulheres apenas, que eu acho que é super legal. E nesse grupo eu fui até essas mulheres e perguntava, olha, eu tenho experiência no Brasil, tô tendo muita dificuldade de encontrar emprego. Eu acho que é super legal você sair dessa posição de não vou pedir ajuda. Você tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade. Você precisa de uma rede de apoio. Você está em um lugar que você nunca esteve, você não tem um networking, você não conhece ninguém que possa te ajudar. E as brasileiras vão sempre estar ali para te dar o suporte. E nesse período, nesse processo de entrar em contato com todas elas e receber mensagens, eu entrei em contato com uma amiga minha, a Bruna, que trabalhava na boutique da Chanel na época. E ela trabalhava em Chadstone, que é o maior shopping
do Hemisfério Sul, se não me engano, onde estão todas as maiores marcas de luxo. E ela me falou, eu contei para ela sobre toda a minha trajetória, todo o meu contato com a Furla que eu tive em Nova York. Ela me falou, olha, eu acho que estão contratando lá na Furla em Chadson. Eu falei, não, mentira. Ela falou, não, então sim, vai lá, leva o seu currículo, escreve uma cover letter, que eu acho que é super importante também para todos os empregos, você ter uma cover letter que é personalizada para cada cargo. Muito. E escrevi uma cover letter super legal, claro, exaltando todo o meu contato com a marca em Nova York, a minha paixão pela moda, e fui lá e deixei pessoalmente para assistente de gerente. E daí eu acho que foi assim, 3 dias, recebi uma ligação deles, marcando uma entrevista. Fui lá em Chadson para entrevista, entrevistei com a gerente regional e ela já me ofereceu o emprego ali na hora mesmo. E eu fiquei muito sem acreditar, porque eu tava em um processo de só receber nãos. Quando isso aconteceu foi surreal. Eu falei, gente, não é possível. Tantas pessoas me disseram que isso não seria possível, que eu deveria, talvez eu só conseguiria uma marcazinha ali pequena, um shopping pequeno, uma marca que não fosse tão relevante no mercado. Mas não, daí eu já entrei com os seus associates na Furla e eu fiquei lá durante 3 anos. Foi através da Furla que eu também consegui o meu estágio no Head Office, então eu estagiei no escritório deles como Marketing e E-Commerce Intern. E era um programa que basicamente eles só abriam para certas universidades, então só para as universidades mais renomadas aqui de Melbourne. Só que se você trabalhava na marca, você conseguiria o estágio de cara, então não tinha um pré-requisito. O fato de você já trabalhar na marca, se você estivesse, claro, cursando uma universidade e tivesse, eu acho que tinha que ter um seguro específico, que era através da sua universidade, você conseguiria a sua vaga ali no estágio. E eu descobri muito casualmente, isso não foi oferecido para mim, ou não foi algo que foi promovido para mim. Eu descobri um dia que eu estava fazendo um shift com uma outra colega, acho que ela era chinesa, e ela me contou, ela falou, eu tô aqui na minha última semana de estágio, lá no escritório. Eu falei, mas como assim, estágio no escritório? Ela falou, não, você não sabia? A gente pode fazer um estágio no escritório. Se você tá cursando qualquer bacharel, você pode pedir para ir fazer um estágio. Você escolhe a duração. Pode ser 4 meses, pode ser 3 meses. Qualquer ajuda é bem-vinda e você tem todo esse contato direto ali com o head office da marca. Então foi uma oportunidade super, super legal. E às vezes a vida oferece pra gente as oportunidades de uma forma muito sutil. E se a gente não agarrar essas oportunidades, elas só passam. Elas só passam pela gente, né? E a gente acaba não aproveitando disso tudo. E você, no fim das contas, nunca vai saber se aquele teu contato de Nova York realmente mandou mensagem pra alguém ou não, né? Exato, nunca vou saber. Eu acho que depois que comecei a trabalhar lá, eu comecei a perceber que as operações de Nova York, europeias e australianas, não são tão conectadas. Então pode ser que nunca tenha acontecido, ou pode ser que tenha acontecido, eu nunca vou saber, mas eu acho que é importante você tentar. Sempre tentar, sempre se colocar em uma posição de estar indo above and beyond, além do esperado, porque eu acho que isso é um grande diferencial dos imigrantes. Nunca fique ali esperando a oportunidade bater na sua porta. Você tem que ir atrás, você tem que fazer muito além do que muitas vezes os locais, infelizmente, porque a gente chega em uma posição em que nós somos imigrantes, o inglês não é a nossa primeira língua, então qualquer diferencial que você tenha vai te ajudar. E tem algo também que eu acho muito legal falar, que coloca numa frase o que você falou sobre toda essa energia negativa que as pessoas passavam pra ti lá no início, é de não se deixar viver a trajetória que o outro quer que você viva, e que ela viveu. Quando eu cheguei aqui, uma pessoa falou pra mim, tu tá demorando pra conseguir emprego, vai procurar emprego num café, vai procurar emprego num restaurante, que você consegue bem rápido. Aí eu não falei nada, mas eu só pensei, eu não quero bem rápido, eu quero o que eu quero, entendeu? Eu não quero viver a tua trajetória, eu não quero seguir o mesmo caminho que tu tomou. Eu tenho o meu caminho aqui, obrigada, mas vai ser diferente comigo, o mesmo pensamento que você tinha. Nesse sentido, eu tinha uma confiança, assim. E acho que tua história é muito inspiradora, assim. Acho que muitas mulheres vão sair daqui mais
confiantes depois de ouvir por tudo que você passou. Então, você conseguiu esse estágio na Furla e você considerou aplicar para alguma outra vaga lá no Head Office? Qual foi o próximo passo? Então, esse meu estágio na Furla eu acabei fazendo no meu último ano de universidade, então eu fiz 3 anos, eu fiz lá no finzinho. Mas enquanto eu estava na Furla, eu também quis encontrar um segundo emprego. Porque eu basicamente estava pagando uma universidade sozinha, então eu nunca peguei a ajuda dos meus pais. Quando eu vim para cá, como eles sempre deram todo o suporte financeiro no Brasil, eu cheguei aqui, eu falei, não, chega. Eu vou construir a minha vida sozinha aqui, algo que eu possa me orgulhar, algo que tenha sido a minha batalha sozinha. Claro que nunca é errado você pedir ajuda quando você necessita, mas eu queria muito ter esse orgulho de que eu cheguei até aqui por mim mesma. Então, como eu estava nesse impasse, tá, preciso continuar a pagar minha faculdade, tô vendo que uma renda não tá sendo suficiente, eu decidi ir em busca do meu segundo emprego. Só que aí eu acho que aquelas vozes começaram a entrar na minha cabeça. Eu falei, acho que vai ser impossível eu conseguir um segundo emprego em moda. Não vai ser possível. Eu já fui tão, não diria lucky, acho que eu tive sorte de entrar aqui na Furla. O meu segundo emprego, eu acho que eu vou ter que encontrar alguma coisa mais que não seja relacionada à moda. Então, comecei a ver babysitter, comecei a ver garçonete, comecei a ver outros trabalhos. Até fui fazer cursos de first aid, né? Primeiros socorros para ser babysitter aqui na Austrália. E tinha isso na cabeça. Só que um certo dia, olhando nas plataformas de emprego, acabei me deparando com essa vaga que chamava... Era originalmente Sales Associate para ser vendedora em um brechó de luxo aqui em Melbourne. Então, esse brechó comercializava peças, obviamente, usadas de Chanel, Prada, todas as marcas grandes de luxo e marcas australianas também. A gente não chama aqui de brechó, aquela loja era consignment boutique. E o que é uma consignment? É uma loja em consignação, em que você tinha uma bolsa da Chanel, você queria vender, você deixava ali com a gente vendia a bolsa para você, a loja pegava uma porcentagem e você pegava outra porcentagem. E quando eu estava entrevistando, a princípio eles estavam procurando só uma vendedora que desse o suporte, porque basicamente era só a dona da boutique, era um business super, super pequeno. Mas daí eles me ofereceram a ideia de que eles tinham muito interesse em amplificar as redes sociais deles, em fortalecer a presença nas redes sociais. Eu falei, olha, isso une muito com as minhas skills. Eu tenho a formação em moda, eu sou muito antenada em redes sociais, em produção de conteúdo, e eu posso ajudar vocês com isso. Então é perfeito, porque além de ter o aspecto de vendas, de visual merchandising, eu também tive a oportunidade de ter esse contato com social media, de criar conteúdo. Então nós tínhamos um mini estúdio que ficava no andar de cima. Nesse mini estúdio eu fotografava todas as peças, eu fazia vídeos das peças também. E daí quando eu precisava ficar no andar de baixo, eu era meio que uma faz-tudo. Eu passava as peças, organizava o VM. Quando eu entrei na loja, o VM era muito bagunçado, era tudo, não estava organizado por cor ou por categoria, era só organizado por tamanho. Eu falei, não, posso fazer uma mudança aqui, eu acho que vai ajudar os clientes. Era uma coisa que eles reclamavam muito, que vinha o feedback, e dito e feito, quando eu fiz a mudança, eu vi que a gente começou a vender muito mais. Olha. Os clientes entravam na loja, facilitava todo esse processo de compra, porque querendo ou não, um brechó é ali uma caça ao tesouro, né? Você tem que olhar pelas araras, procurar alguma coisa que você se identifique. Não é tão fácil como entrar em uma loja, não uma loja que seja full price e ver todo o merchandising ali perfeito, que é muito fácil você localizar, mas eu acho que é aí que tá todo esse diferencial do brechó também, de quem ama comprar em second hand, ter todo esse aspecto de caça ao tesouro, de encontrar aquela peça única que ninguém mais vai ter igual a você. E então, eu fazia o visual merchandising, ajudava quando a proprietária não estava, eu também tomava conta da loja, eu fazia todo o processo de pagamento, de fechamento da loja. Então, era basicamente uma faz-tudo, mas foi muito legal porque foi uma experiência adicional no meu currículo, em que eu não estava apenas vendendo, mas eu estava ali fazendo social media, até fazia um pouco de escrita também, a gente liberava alguns posts em blog de vez em quando. Então, foi uma experiência que agregou muito e que, de novo, eu não tinha a menor ideia de que eu conseguiria algo na área pela segunda vez, ao mesmo tempo trabalhando com a Furla. Foi outro momento que prova. Nunca escute o que as pessoas te dizem que é impossível, porque não é. Você vai atrás e você faz as suas próprias oportunidades. Com certeza, com certeza. E aí, então, eu vi que você já comentou que você trabalhou
uma das maiores lojas de departamento aí da Austrália, que é a Myer. E você foi assistente de compradora, buying assistant lá, né? Você já tinha essa vontade de trabalhar com compras? Como que surgiu esse interesse em aplicar para essa vaga? Eu sempre tive um certo interesse em compras, eu sempre pensei em ir para compras, porque eu acho que compras envolve tanto marketing quanto finanças e também pesquisa de tendência. Só que, claro, como eu vim de um background de moda, eu sempre via compras para um cenário de mais um olhar de moda. E eu acho que compras tem muito esse preconceito de que você tá ali só fazendo compras, você vai nos showrooms e, nossa, você só vai comprar todos os vestidos e que é super divertido. Mas não, tem ali com você, tem o seu planner, que vai ser a pessoa que controla todo o seu budget, você tem que trabalhar com o planner para ver o que é possível, para ver, né, todas as categorias que vão vender ou que não vão vender dentro da loja, analisar as tendências que estão vindo. Então, compras é muita de moda, matemática que você não queria ter, não queria estudar lá no início da tua carreira, né? Que tu acabou não fazendo, que você não queria fazer astronomia porque envolvia muita matemática e aí acabou trabalhando com buying, que envolve muita matemática. Sim, mas o interessante é que eu acabei indo, obviamente, para buying em beauty, que é em beleza. E não foi uma escolha, como que eu diria? Consciente, uma escolha planejada. Não foi uma escolha planejada ir para compras em beleza, em beauty. Eu basicamente estava prestes a me formar da universidade, eu precisava encontrar o meu primeiro trabalho em escritório, porque eu não queria continuar em varejo. Minha gerente até me ofereceu a oportunidade de continuar como assistente de gerente na loja, mas varejo não era algo que eu me via fazendo. Você deve saber, te drena muito, você lida muito com o consumidor, com outras pessoas, com diferentes energias. No fim do dia você sente muito, seu corpo e a sua mente ficam cansados. O cronograma também é muito diferente, não é tão regular, né? Pelo menos pra mim. Sim. O cronograma era bem irregular, não. Para quem gosta de rotina, talvez legal, não seja muito interessante. Trabalhar aos fins de semana, ter que ficar trabalhando 1 hora a mais, 2 horas a mais à noite, é sempre assim. Então eu sempre coloquei na minha cabeça, não, tô me formando no meu bacharel na minha faculdade de moda aqui na minha faculdade em marketing aqui na Austrália. Assim que eu me formar, eu vou encontrar o meu primeiro emprego em escritório aqui, claro, depois do meu estágio na Furla. E comecei a pesquisar vagas uns 2 meses antes de eu me formar já, e aplicando. Claro, de novo, recebendo muitos e muitos e muitos nãos. Eu acho que quando eu consegui a Myer, eu só tinha feito uma outra entrevista, e isso 50 aplicações que eu já tinha colocado. Mas nunca desistindo, sempre tendo essa confiança de que eu iria conseguir, não ia ser fácil. Talvez eu até tivesse que aceitar um cargo como assistente de gerente, enquanto eu não conseguia entrar no mercado, mas sempre ali tentando. E daí, um certo dia, eu me deparei com essa vaga da Myer, que era Category Buying Assistant de Designer Brands and Fragrances, e que lidava com todas as marcas de luxo, Dior, Chanel, todas as distribuidoras de luxo. Então, por exemplo, a Puig, ela detém os direitos da Carolina Herrera, da Jean Paul Gaultier, a Coach detém os direitos da Gucci, da Burberry, da Hugo Boss. Então, trabalhar com todas essas grandes marcas de luxo do mercado. Entrevistei com a Buyer, que se tornou a minha chefe. Ela era uma mulher muito elegante, uma mulher que tinha um conhecimento monstruoso do mercado. E na entrevista ela me disse que ela era uma mentora para as pessoas que passavam por esse cargo. Eu acho que isso que me atraiu no cargo também. Não só a oportunidade de estar ali trabalhando com marcas de luxo, de estar ali na maior rede de lojas de departamento da Austrália, mas de ter essa mentoria, de ter uma líder que não era só uma líder que te daria ordens, que te diria o que fazer, mas que te daria o melhor dela para te desenvolver como profissional. Então, isso foi o que me atraiu. E era um cargo muito dinâmico. Não tinha muita matemática, porque o lado da matemática ficava com o nosso planner. O lado de alocar estoque ficava com a nossa allocation analyst, que ficava responsável por toda a distribuição de estoque. Então, a nossa buyer, o time de buying, que era eu e a minha chefe, a senior buyer, ela basicamente analisava o que as marcas ofereciam para aquela season, para aquela estação.
decidia os produtos que a gente ia comprar, o planner vinha com a carteira, com o budget que ele tinha para realizar a compra. Só que eu acho que beleza é muito mais fácil, porque diferentemente de moda, onde a gente tem muitas coleções, em beleza você só tem um produto. Então você tem ou perfume, ou maquiagem, ou creme. Só que não tem muita variação que a gente chama de SKU aqui. Não vai ter diferentes tamanhos, diferentes variações de cor, diferentes variações de tecido. É simplesmente as diferentes variações do tamanho de perfume. Então, se a gente tem o Coco Mademoiselle, vai ser 100 ml, 50 ml, 30 ml, e assim a gente compra. Então, é uma decisão mais fácil. Então, a cada 6 meses, nós temos reuniões com as marcas. Então, eles vão até Sydney, ou as marcas vêm até nós. Eles apresentam os produtos que eles estão lançando para os próximos 6 meses, e daí a Maier faz a decisão de quais produtos eles vão comprar e quais eles não vão comprar. Então é muito um relacionamento de cooperação entre o retailer, né, o varejista, e as marcas, porque querendo ou não, quanto mais a gente vender, mais as marcas também aumenta o faturamento delas. E qual que eram as coisas mais legais de trabalhar como buyer lá na Myers? Era um cargo muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que tinha esse contato com fazer update de data, lidar com muitas planilhas, você tem que saber muito de Excel, mas a parte mais legal é que tinha muito contato com evento, eu podia ajudar a organizar eventos, eu estava ali sempre lidando muito com as marcas em termos de marketing, então eu era a pessoa que eles entravam em contato se eles queriam ativar alguma promoção, algum GWP, que são Gift with Purchases, então compra esse perfume, ganha uma bolsinha da Chanel, uma bolsinha de make-up da Chanel, todas essas coisas. Fora isso, uma das coisas que era super legal é que eu ganhava muitos presentes também, então todas essas estratégias, ganhava assim, perfumes e maquiagem. Eu tenho um armário aqui em casa que tá cheio de coisas de luxo, então sempre que eu encontro minhas amigas, aniversário de alguém, dou pra você. Acho que essa é uma das vantagens de você trabalhar com beleza. Eu não sei se moda vai ser similar, mas beleza, você acaba recebendo muitos produtos, porque são lançamentos que você tem que testar, ou que simplesmente porque você trabalha ali no time, as marcas querem te agradar, querem trazer, né, você pro lado da marca, porque querendo ou não, se você gosta do produto deles, você compra mais. Então tem tudo isso também. Foi uma experiência, assim, incrível. A Maier detém a maior categoria de beleza de luxo da Austrália, e nós lidávamos com 55 marcas, então era um trabalho que era muito fast-paced, mas que eu aprendi muito, absorvi muito conhecimento, tanto de uma Chanel, quanto de uma Dior, tanto quanto de uma Coty, de uma Gucci, de uma Burberry. Cada marca tem a sua identidade, tem a forma em que ela trabalha o seu marketing. Você aprende muito sobre essas nuances de marca que existem. Então foi um cargo muito analítico, mas também que eu pude ser criativa, ter acesso a todas essas experiências incríveis e únicas que o luxo acaba te proporcionando. Muito legal. E hoje você trabalha como Marketing Executive na L'Oréal. E o que mudou no teu dia a dia trabalhando com beleza? Estando do outro lado, como você falou, né? Hoje em dia você não tá mais desse lado do varejo, realmente, e tá realmente não sei como seria o outro tipo de supplier, então de marca revendedora, de revendedor. Eu acho que é bem diferente, porque quando eu tava na Maier, eu imaginava a L'Oréal e todo o time e toda a estrutura da L'Oréal como uma coisa, mas você entra lá, você vê que é completamente diferente. Então tem o time de comercial, tem o time de produto, tem o time de marketing, tem o time de varejo. E quando você tá do outro lado, você pensa que todo mundo tá ali trabalhando junto, colaborando todos os momentos do dia, mas é tudo muito bem separado. Então o time de produto tá responsabilizado pelos launches, pelos lançamentos de novos produtos, daí o time de marketing fica mais com varejo. Então eu vou estar muito envolvida em lançamentos, em eventos que a gente faz. Por exemplo, Ralph Lauren está sempre presente nos Grand Prix, ou seja, na Fórmula 1 aqui da Austrália. Ralph Lauren sempre tem um
um stand, em que a gente tem um carro de Fórmula 1, todos os perfumes para as pessoas provarem. Tem muitas masterclasses também, que são masterclasses de fragrâncias, de maquiagem, em que você reúne todos os consumidores e vem os nossos educadores nacionais para darem todas essas aulas sobre fragrância, sobre maquiagem, como aplicar produtos, os ingredientes, os raw ingredients que a gente chama. E fora isso também, eu acho que parte do meu cargo é dar suporte a todo o time e fazer com que o time funcione em si. Então, eu não só vou trabalhar com a minha marketing manager, mas vou trabalhar com os product managers também. Eles vão me pedir suporte se precisarem alocar amostras, porque a gente está tendo um evento, é muito importante nós termos amostras de fragrâncias para que os consumidores possam testar na pele, possam provar na pele. Se a gente está tendo um evento, a gente tem que dar todo o suporte com talvez um brinde especial para as pessoas que estão indo naquele evento. Se a gente tem um PR, tem que estar lá no dia, no evento de PR, tá dando todo o suporte. Então, eu diria que eu ainda tô ali engatinhando em tudo que eu tenho que fazer. Tem muita administração também, muita planilha, muita data, ter que fazer o fazer o update de dados em planilha, também é uma parte muito processual do cargo. Mas toda essa parte mais fun de eventos, de estar envolvida em launches, trabalhar com influencers, todo esse aspecto mais criativo é muito legal também. Você une o melhor dos dois mundos, um mundo mais analítico com um mundo mais criativo também. Muito bom, muito bom. Então, o teu trabalho tem bastante glamour também, então. Ao contrário do que muitas pessoas falam, a moda não tem glamour, no teu tem um pouco de glamour também, né? Sim, tem. Até acho que na próxima quarta-feira nós temos um evento de PR que que vai ser um lançamento de um novo batom e vai ser, assim, incrível, maravilhoso. A gente está organizando um baile também para a marca, que vai ser em setembro, que vai ser super grandioso para as vendedoras também. Então, você acaba tendo esse lado. É muito trabalho. Eu acho que beleza é um setor que se trabalha muito. Eu acho que até muito mais do que moda. Muitas pessoas têm a ideia de que beleza não demanda tanto quanto moda, mas na Maier, por exemplo, um dado interessante é que a categoria de beleza, às vezes, fazia o profit. Como que eu posso falar? O lucro. O lucro, o faturamento da categoria de beleza era muitas vezes 2 vezes maior do que de women's wear ou men's wear. Então, beleza tem um peso muito grande, porque querendo ou não, beleza de luxo são produtos que são acessíveis. Então, a pessoa muitas vezes não vai poder ter condições financeiras de comprar um terno da Giorgio Armani ou comprar um vestido da Giorgio Armani, mas você pode ter a base, você pode ter o perfume, você pode ter esse contato com a marca sem necessariamente estar ali gastando milhares e milhares de dólares, mas ainda tendo toda essa experiência de luxo, de estar presente nos eventos, ter essa imersão. Assim como você também tem o teu trabalho CLT, né? Entre aspas, porque eu acho que na Austrália também não existe uma carteira de trabalho. Eu imagino que seja também contrato. Não existe, não. Também você também tem os seus projetos pessoais, né? A sua criação de conteúdo no TikTok. Como que surgiu essa vontade de criar conteúdo, de escrever muito sobre moda de uma forma profunda, realmente falar sobre história, tendências, etc. Você já tinha, no passado, vontade de trabalhar com jornalismo e com criação de conteúdo? Como que surgiu? Sim, como eu tinha dito lá no início da minha infância, da minha adolescência, eu sempre gostei muito de escrever. Eu acho que a escrita era uma forma em que eu me expressava. Então, eu sempre fui muito introvertida, extremamente tímida quando eu era criança. Não é nem engraçado, mas as meus colegas faziam piada que eles achavam que eu era muda, porque eu quase não falava. Eu era muito, muito, Os muito teus colegas? até. Sim. Caramba, faziam isso comigo, mas eram as tias, sabe? As tias da igreja, assim.
ficavam falando, o gato comeu a língua, ficavam assim, falando essas coisas pra mim quando eu era criança. E eu acho que quando vem de outras pessoas te afeta ainda mais, né? Então até cheguei a fazer aulas de teatro uma época pra tentar trazer essa desinibição, só que eu acho que realmente só veio em mim quando me mudei pra Austrália. Engraçado, né? Eu acho que a gente se empodera tanto que a gente sai da nossa casca, da nossa concha, nós saímos da nossa concha e começamos a, né, ter toda essa confiança. E foi algo que eu sempre gostei, escrever poesia, escrever textos. Mas aqui na Austrália eu sinto que ainda existe muita deficiência em termos de conteúdo de moda que seja mais analítico, mais inteligente, que olhe para o mercado, que olhe para tendências nas redes sociais. No Brasil, por exemplo, nós temos a Verena Figueiredo, que eu gosto muito, tem o Jorge Greenberg, que eu gosto, admiro muito também, eu acho ele incrível. Aqui isso não existe. Então eu pensei, olha, eu tô vendo um gap aqui no mercado, eu acho que vai ser legal, eu começo a escrever sobre moda e trago isso em formato de vídeo. Eu comecei no Instagram e foi bem pequeno, não estava crescendo muito, como nós sabemos, o alcance do Instagram não é tão legal mais. Mas como eu já tinha começado no Instagram, eu estava com alguns textos prontos sobre diversos artigos que eu tinha escrito. Um belo dia eu acabei descobrindo no LinkedIn que o Melbourne Fashion Festival, que é como se fosse a semana de moda daqui de Melbourne, eles estavam com uma competição, que era um programa chamado Fashion Writing Program. Era uma competição nacional, em que você tinha que enviar, eu acho que, se não me engano, eram 5 peças e um pouco sobre você, sobre o seu currículo, e você estaria competindo para uma vaga para cobrir alguns desfiles do Melbourne Fashion Festival e ter as suas peças, os seus artigos publicados na plataforma deles. Uau. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, esse é o momento perfeito, porque eu tô com todos esses artigos aqui que eu já estava escrevendo, eu só preciso adaptar eles um pouco para tornar mais artigos, porque estava em um aspecto que era muito mais casual, mais para vídeo mesmo, mais para roteiro de vídeo. Consegui adaptar eles para artigos e fiz a minha aplicação, enviei a minha aplicação para a competição. Não estava muito confiante de que eu iria ganhar, porque eu falei, gente, eu vou competir com pessoas que têm a língua materna como inglês, muitas vezes escritores que já estão no mercado, que já são jornalistas, que já têm a formação em jornalismo, mas eu falei, vou tentar, nunca se sabe. E daí, eu acho que eu apliquei em outubro, e daí quando foi em dezembro, eu recebi a notícia que eu tinha sido uma das pessoas, uma das meninas, né, selecionadas, porque foram só mulheres que acabaram passando durante esse ano, e todas as outras 4 meninas eram todas australianas, e elas trabalhavam, 2 já eram jornalistas, uma trabalhava no Broadsheet, que é tipo uma das maiores empresas de mídia daqui da Austrália, e a outra também era escritora, já tinha até publicado um livro, até publicou outro livro depois, então eu estava ali no meio de todas essas mulheres que eram escritoras, já eram jornalistas, já estavam no mercado, e nesse programa nós somos mentoradas por jornalistas australianos, então cada uma de nós foi mentorada por um jornalista diferente. A minha jornalista foi a Rochelle Unright, que ela escrevia para Harper's Bazaar, escrevia para o Sydney Morning Herald, que é um jornal muito grande aqui da Austrália também, e ela acabou de publicar um livro também, então foi super legal, eu tive uma mentoria de 1 mês com ela. E depois dessa mentoria, nós cobrimos os desfiles do Melbourne Fashion Festival, então eu ia pro desfile, era um turnaround muito rápido, então o desfile acontecia às 7 horas da noite, encerrava, vamos supor, às 8 da noite, eles já queriam que eu entregasse o artigo pronto às 11 da manhã do dia seguinte, porque eles queriam publicar para a plataforma. Então foi bem desafiante, eu acho que teve um dia que eu tive até que pedir uma folga para minha chefe, porque era durante o dia da semana, não era nem durante o fim de semana. Então você tem que work around tudo que está acontecendo, ficar acordada mais tarde da noite escrevendo para ter ali o seu artigo publicado, mas no fim deu tudo certo, foi uma experiência super legal, eu fiz um networking incrível, hoje eu conheço a diretora do Melbourne Fashion Festival, eu conheço a organizadora do evento, incrível. Então é sempre trazendo esse aspecto, sempre se coloque lá fora, sempre busque oportunidades. Você não sabe o que aquilo pode te trazer. No futuro, se surgir uma vaga lá, quem sabe através das minhas conexões, eu não consiga entrar lá dentro também. Além de publicar os meus artigos de moda, eu também tive a oportunidade de pitch alguns artigos adicionais, então eu publiquei 2 artigos que eram um pouco relacionados à moda, mas eram artigos pessoais meus, que eles publicaram também, então foi super legal ter uma plataforma, ter os artigos ali escritos.
E ao mesmo tempo em que isso encerrou, eu decidi focar mais no meu TikTok, desenvolvendo esses conteúdos em inglês mais analíticos sobre moda, em que eu falava sobre diversos assuntos que estavam acontecendo na indústria, por exemplo, o retorno da magreza, toda a problemática com Karl Lagerfeld, minimalismo na moda, e eu acabei até sendo contatada por revistas internacionais. Então a Elle da França me contatou e a Harper's Bazaar da Grã-Bretanha, de Londres, me contratou para me entrevistar sobre TikToks que eu tinha feito, o que foi muito surreal para mim, porque a gente não tem ideia de que muita gente vê o TikTok como uma rede social boba. Ai, todo mundo tá ali fazendo vídeo de dancinha. Mas eu acho que o TikTok se tornou uma plataforma gigantesca de conhecimento, onde você pode buscar conhecimento de outras pessoas de diversas áreas e tá sempre ali aprendendo. Então elas encontraram meu vídeo no TikTok, gostaram muito do que eu falei, decidiram escrever um artigo sobre e me entrevistaram para ter ali os meus pensamentos sobre aquele específico tema no artigo. Foi assim, surreal. E eu acho que se eu tivesse continuado, eu teria feito muito mais, mas é algo que exige muito de você. Então, meus fins de semana estavam sempre lotados, só em casa, escrevendo. Acaba também, eu acho que, afetando um pouco a sua rede social, porque você não tem mais tempo de sair com seus amigos, até a sua saúde mental um pouco também. Quando se trabalha em tempo integral, é muito difícil você conseguir unir as duas coisas. E o engraçado é que também eu não estava vendo repercussão na Austrália. Eu acho que a Austrália é um país que não aprecia muito esse tipo de conteúdo. Eu acho que aqui é muito forte o conteúdo mais se vista comigo, ou mostrando tutorial de maquiagem. É difícil você penetrar com um conteúdo que seja mais analítico, mais profissional, mais analisando tendências nichado, por aqui. Né? É bem nichado até mesmo no Brasil, né? E uma coisa que também veio na minha cabeça quando tu tava falando sobre isso é de não achar que o mercado tá saturado. Muitas pessoas poderiam nem tentar fazer porque já iam pensar, não, por que eu vou fazer? Já tem o George Greenberg que faz, já tem a Verena que faz. E aí tu foi lá, fez do teu jeito, fez as tuas próprias análises e fez em inglês. Que te abriu outras portas, né? Que não abririam para pessoas que fazem um conteúdo em português. Então, até mesmo para quem quiser começar um podcast agora, sabe? Tipo, cara, vai ser difícil, não é fácil, demanda tempo, como a Aleska falou, mas se você realmente quer fazer aquilo, não deixe esse sentimento de pensar que tá saturado, sabe? Então, achei muito legal isso, cara, parabéns, uma inspiração pra mim, eu acho que eu vou até começar a olhar mais alguns desses concursos, alguns desses eventos específicos, pra eu treinar um pouco mais essa minha escrita em inglês. Vamos agora para os nossos quadros do Moda na Mochila. Nosso primeiro quadro é o Fashion Library. É a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente algumas dicas de livro, filmes, séries que te marcaram nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. A primeira recomendação que eu tenho é relacionada à moda, mas não é necessariamente um livro ou um filme, mas é uma plataforma digital, uma revista digital, que aqui na Austrália se chama Fashion Journal, e eles têm uma seção nessa plataforma que se chama How I Got There, How I Got Here, em que eles entrevistam profissionais da moda e da beleza aqui na Austrália e basicamente pedem para a pessoa descrever toda a trajetória de carreira dela. Então eu acho que é super interessante para você se inspirar, para você ver onde a pessoa começou. Se você quer se tornar uma curadora de museu, tem alguém lá que é uma curadora de museu. Se você quer ser uma marketing manager, tem alguém lá que vai ser uma marketing manager que pode te dar um overview de carreira, como chegar até lá. Eu acho que é super importante você se inspirar em outras histórias para tentar, não diria que copiar, mas servir como uma inspiração para o seu caminho, de como você pode chegar até lá também. E daí, um segundo livro que eu gostaria de compartilhar, não é relacionado à moda também, mas se chama 101 Essays That Will Change the Way You Think. Eu não lembro o nome em português. Eu posso colocar na descrição, não tem problema. Então tá. E é um livro que eu diria que eu não sentei e li ele, mas eu leio ele
Vamos supor, quando eu estou tendo um dia em que eu tô me duvidando, um dia que não tô me sentindo legal, eu abro um capítulo daquele livro e eu acho que ele tem tantas lições legais sobre a vida, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos sentimentos, que você pode olhar para o que você está passando, para uma situação que você está enfrentando com olhos totalmente diferentes, e também é muito inspirador em termos de resiliência, em termos de você descobrir mais sobre você. Eu acho que é muito importante quando você tá, né, tão longe de casa, sem uma rede de apoio. É muito legal você encontrar esse tipo de conteúdo. E daí, por último, seria um livro que eu tô lendo agora, que eu gostei, que eu tô gostando muito, que é um livro que eu acho que tá viralizando em todos os países, que se chama Yellow Face. Eu não quero dar muito spoiler, mas basicamente é muito relacionado à imigração e sobre você vir de outros backgrounds. Basicamente conta a história de uma autora que ela é chinesa, ela tem um background chinês, então ela é americana, mas a família dela é chinesa. E ela se torna uma autora de muito sucesso. Então o livro dela é publicado, é best-seller no New York Times, ela é oferecida um contrato com a Netflix e ela tá no auge da carreira dela. E ela tem uma amiga, e ela está ali com a amiga dela é branca, é americana, e um certo dia ela morre, e essa amiga descobre que ela tem um manuscrito que não foi publicado, então ninguém sabe sobre esse manuscrito, estava lá na casa dela, e essa amiga dela decide pegar esse manuscrito dela, adicionar algumas ideias, mas tomar como seu e publicar como autora desse manuscrito. What? Que isso, É muito gente? louco. Então, é um livro que fala muito sobre racismo, fala muito sobre esse sentimento de pessoas brancas se sentirem entitled, de que elas têm mais direito a ter sucesso do que alguém que vem de um background diferente, e muito sobre apropriação cultural também. De você pegar uma história que não é sua, de um background que não é seu, de uma cultura que não é sua, e apropriar aquilo para o seu próprio sucesso. É muito, muito interessante. Recomendo muito esse livro. Nossa, adorei todas as indicações. O nosso próximo quadro é pra onde que você levaria essa mochila? Então fala pra gente 3 cidades favoritas, uma cidade pra trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Uma cidade para trabalhar. Eu acho que eu escolheria Melbourne. Eu gosto muito de Melbourne. Como eu disse aqui, eu sinto que como se fosse a minha casa. E eu sinto que os colegas australianos, o povo australiano é muito receptivo, não tem toda essa energia de competição, e o balanço de vida e de trabalho é muito legal aqui também. Você tem um work-life balance legal, o seu trabalho não é a sua vida, o seu trabalho não é você tem uma vida fora do trabalho, eles priorizam muito a sua mental health, a sua saúde mental, e eu acho que é uma indústria que também oferece muitas oportunidades para imigrantes, que não vai fechar a porta simplesmente pelo fato de você não ser australiano. Então esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da Austrália como lugar para se trabalhar. Para visitar, eu acho que é muito clichê, mas eu sempre diria Nova York. Eu adoro estar em Nova York, é uma vibe muito energética, é muito inspiradora, é difícil de descrever para quem nunca esteve lá, mas para quem já esteve vai saber do que eu tô falando. Sempre tem algo para se fazer, tem muita arte, tem muita música, muitos restaurantes legais. Eu acho que a moda também é muito diversa, você para na rua e observa, tem vários estilos diferentes, e é muitas vezes onde as tendências surgem é em Nova York. Então, Nova York é definitivamente o lugar para se visitar. E o terceiro é? Para se aposentar. Para se aposentar. Aposentar, eu agora tô pensando muito em me aposentar na Europa, porque o meu noivo, ele tem cidadania metade irlandesa, então vem muito na minha cabeça daqui a uns anos comprar uma casinha lá na Irlanda, talvez me aposentar lá na Europa, porque tudo é tão perto lá e você tem várias oportunidades de viajar por diferentes países. Um dia você tá ali na Irlanda, outro dia você tá na Suíça, outro dia você tá em Paris, você pode conhecer diferentes culturas, então é algo que eu me vejo fazendo lá quando eu atingir a idade de aposentadoria, me mudar para a Europa e só viajar por diversos países e conhecer diversas culturas e ter esse contato forte com história também. Amei, 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 amei. Aleska, muito obrigada por ter contado a tua história pra gente hoje. Fazia tempo que eu não fazia um podcast longo, mas eu queria... Foi muito bom conversar contigo, e tem várias coisas na tua história que eu gostaria de ter perguntado, mas a gente tá passando muito do tempo já. Talvez uma parte 2, quando eu
te visitar aí na Austrália. Exato. Mas muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, muitos mochilers a se jogarem e ocuparem seu espaço aí na moda, mundo afora. Muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Obrigada, Ingrid, por ter me recomendado também. E a todos os mochilers que escutaram até aqui, muito obrigada por terem ouvido a minha história. E eu espero que a minha história, assim como a de todos os brasileiros que já passaram aqui pelo Moda na Mochila, sirva como inspiração de que tudo, sim, é possível, de que o limite, quem coloca é você. Não se deixe levar por opiniões externas, não se deixe levar por o que foi difícil para outra pessoa. Eu acho que tudo é alcançável quando você confia em você, quando você confia no seu potencial, você tem amor pelo que você faz e você é muito resiliente. Então, eu acho que a minha mensagem final é isso. Tudo é possível desde que você acredite em você. Amei, amei, amei. Gente, então se você chegou até aqui, é porque você gostou desse episódio, então dá 5 estrelas pra mim e pra Aleska no Spotify e também segue o Moda na Mochila no Spotify. Se você está assistindo pelo YouTube, também dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Mandem mensagens pra Aleska, vou deixar os perfis dela no TikTok, no Instagram, na descrição. Mandem mensagens pra mim. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!